Olá, meu nome é Maria Fernanda Mendonça e eu trouxe para vocês hoje o trabalho intitulado como Impacto Funcional, Percepção da Doença em Indivíduos com Osteomielite Pós-Traumática de Membros Inferiores. A osteomielite crônica é caracterizada por um estado inflamatório no tecido ósseo, causado por um micro-organismo infectante que vai levar à destruição óssea. Ela pode se estender por todo o osso. O tratamento ele é longo, desgastante devido à grande capacidade do micro-organismo de permanecer no tecido e gera alta demanda física e mental. Tanto a percepção da doença quanto o nível de funcionalidade de membros inferiores vai ser muito importante para o desenvolvimento de um prognóstico e dos tratamentos desse paciente. Então, o objetivo do nosso estudo foi avaliar a percepção e o desfecho funcional de pacientes com osteomielite crônica pós-traumática de membros inferiores, acompanhados pelo Hospital Universitário. Nós conduzimos então um estudo transversal de dezembro de 2020 a outubro de 2021. Foram incluídos participantes de ambos os sexos, com idade de 18 a 60 anos, que tivessem diagnóstico de osteomielite crônica pós-traumática de membros inferiores. Eles não poderiam apresentar nenhuma incapacidade cognitiva, doenças neuromusculares ou quaisquer outras condições não relacionadas à osteomielite que interferissem na função dos membros inferiores. As ferramentas utilizadas na avaliação foram o Low Extremity Functional Scale, escala que vai de 0 a 80 e mede a função dos membros inferiores, e o Illness Perception Questionnaire, que avalia a percepção de pacientes com doenças crônicas. Eles foram validados e adaptados para a população brasileira. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva e medidas de tendência central, e o nosso projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Nos nossos resultados, nós temos aqui as características gerais dos nossos participantes. Esses participantes aí tinham em média 124 meses de tratamento, mostrando a grande extensão da doença. A pontuação do LEFS atingiu 32,50 pontos e do IPQ-BRIEF 41,20. Nas questões abertas do IPQ-BRIEF, uma que abordava a perspectiva de duração da doença pelo paciente, a maioria acreditou que vai durar para sempre, e nas fatores causais eles elegeram que o procedimento cirúrgico e o acidente foram as causas principais. Então, com a pontuação do LEFS, a gente teve em média 32,5 pontos de 80 pontos possíveis. Na literatura se tem que um corte de 48 pontos já demonstra grave incapacidade funcional. E em um estudo similar ao estudo que a gente realizou, os pacientes apresentaram em média 43 pontos. Tá? Então, no nosso estudo, essa média ainda foi menor, o que demonstra um importante acometimento da funcionalidade desses pacientes. Em relação à pontuação do IPQ-BRIEF, a gente teve uma média de 41 pontos. Na literatura se tem que acima de 33 pontos o paciente tem uma percepção de relevante ameaça à sua saúde. E nas questões abertas, 36% dos pacientes tiveram perspectivas negativas sobre a duração da doença, ou seja, que ela iria durar para sempre. O que vai em contrapartida do que achou Zaizan em 2020, que esses pacientes, em 71%, afirmavam que o tratamento seria efetivo e que a doença teria um desfecho positivo, um pouco diferente do que encontramos no nosso trabalho. Em relação à causalidade, o acidente e os procedimentos cirúrgicos foram elencados como as principais causas. Isso mostra uma boa percepção sobre a etiologia da doença. Então, nós concluímos que os pacientes com osteomielite pós-traumática apresentam importante comprometimento funcional, percebem a doença como uma condição de relevante ameaça à saúde, têm perspectivas negativas sobre a duração da osteomielite crônica e atribuem o seu desenvolvimento ao acidente e aos procedimentos cirúrgicos aos quais foram submetidos. Obrigada!